Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Geography Brasil. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu selecionei alguns dos mapas que eu fiz para a página do Instagram e eu vou trazer aqui para o YouTube. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esses mapas. No Instagram a gente não consegue falar tudo que a gente descobre na pesquisa. Então o vídeo de hoje é para isso, para trazer mais alguns detalhes sobre esses mapas interessantes. E também ao final do vídeo eu vou ler alguns comentários que vocês colocaram lá no Instagram, certo? Então bora pro vídeo. Bom pessoal, o primeiro mapa que eu vou falar um pouco é sobre onde nasceram os governadores eleitos de cada estado. Lembrando que eu já fiz esse mapa considerando os governadores eleitos nas eleições de 2022 e eu resolvi fazer essa pesquisa porque eu fiquei curioso para saber se a maior parte dos governadores eram nascidos nas capitais ou no interior dos estados. E me surpreendeu muito que o interior ganha com uma larga vantagem em relação aos nascidos nas capitais, né? Uma proporção bem maior. E outra coisa que também me chama a atenção é que apenas 9 dentre os 27 governadores eleitos não nasceram no mesmo estado que vão governar. Uma coisa muito interessante é que o Rio de Janeiro e Anápolis são as duas cidades que têm mais governadores eleitos, cada uma elegeu 3 governadores, né, considerando o local de nascimento. E o Rio, tudo bem, é uma coisa que a gente espera, porque é uma das maiores cidades do Brasil. Mas Anápolis realmente foi uma surpresa muito interessante, né? Porque essa cidade do interior de Goiás tem 3 governadores eleitos, né? Ao redor do Brasil. Porque eles governam Roraima, Mato Grosso e também o próprio estado de Goiás. Agora, o segundo mapa que eu quero falar um pouco é sobre qual a primeira pessoa que aparece no Google Imagens ao se pesquisar qual é a pessoa mais famosa de cada país sul-americano. Esse mapa rendeu alguns comentários um pouco conflituosos ali, porque o resultado de algumas pessoas nas pesquisas do Google Imagens não foi o mesmo que eu tive. E por que isso ocorre? Bom, várias coisas podem afetar, na minha opinião, uma pesquisa do Google. Por isso que eu busquei fazer pesquisa na guia anônima e, além disso, eu pesquisei em inglês para ter uma amplitude maior de resultados. Então eu pesquisei Most Famous Person of, e aí eu coloco qual que é o país de origem, enfim, para eu saber qual seria a pessoa aqui. Algumas pessoas fizeram umas pesquisas diferentes, também tiveram resultados. Várias pessoas, na verdade, comentaram que no Brasil o primeiro resultado não foi o Ronaldinho, foi a Anitta, foi o Paulo Coelho, foi o Neymar, enfim. Isso varia um pouco da localidade onde você está pesquisando, se você está usando guia anônimo, se você pesquisou em português, certo? Então, só deixar isso claro em relação a esse mapa. Agora, falando das pessoas que apareceram nos resultados, eu achei muito legal no Chile ter aparecido o Pedro Pascal, que recentemente eu assisti a série do Mandaloriano e eu não sabia que ele era chileno e que depois sua família foi para os Estados Unidos, também para a Europa, né, fugindo da ditadura militar do Chile. E na Argentina foi super legal também aparecer Evita, considerando que hoje em dia tem outras pessoas mais famosas da Argentina, né, do que ela. Até mesmo o Messi, eu achava que seria o primeiro resultado, mas na verdade foi Evita, uma primeira dama da Argentina, né, muito influente, mas que morreu há muitos anos atrás. Outra coisa interessante é em relação ao Paulo Guerreiro, no Peru. Eu achei muito legal isso, porque o Guerreiro teve uma carreira de bastante sucesso aqui no Brasil. Ele passou pelo Corinthians, foi campeão mundial, inclusive fazendo o gol do título, né, do Clube Paulista. Então foi bem interessante a valorização que o povo peruano tem dele. Outra coisa que também me chamou a atenção foi em relação à Guiana, porque a moça que aparece aqui como primeiro resultado é a Carol Pounder, e ela fez Avatar, que é o filme do James Cameron, e algumas outras séries também lá nos Estados Unidos. Mas uma coisa que eu descobri recentemente é que a atriz que faz a Shuri, a irmã do Pantera Negra e agora a protagonista do Pantera Negra 2, ela também nasceu na Guiana, só que ela foi para a Inglaterra com apenas 7 anos, junto à sua família. É a Letitia Wright, e eu achei muito legal, achei que talvez ela poderia ser o primeiro resultado lá da Guiana, mas não foi o caso. O terceiro mapa que eu vou falar agora é sobre o ano de inauguração do primeiro McDonald's em cada país sul-americano. Inclusive, eu vi alguns comentários de pessoas falando que eu estava promovendo a marca ou alguma coisa assim. Não, pessoal, eu não ganhei nada para fazer esse post. Eu só fiz porque eu achei interessante. Eu vi uma página estrangeira fazendo isso para a Europa, colocando a data que cada país teve o seu primeiro McDonald's, e eu achei legal trazer isso para a América do Sul também.
Foi uma pesquisa difícil de fazer, na Wikipédia tem uma lista com todas as datas de inauguração dos primeiros McDonald's, mas como a Wikipédia nem sempre é confiável, eu pesquisei em jornais de cada país também, então foi uma pesquisa um pouco mais trabalhosa. Eu achei legal que o McDonald's chegou no Brasil em 1979, com a primeira loja no Rio de Janeiro, em Copacabana, e 2 anos depois abriu sua segunda filial, dessa vez em São Paulo, na Avenida Paulista. Outra coisa legal sobre esse mapa é que em 1997 a Bolívia teve seu primeiro McDonald's aberto, mas hoje em dia não existem mais McDonald's na Bolívia. Isso ocorreu por uma série de fatores, né? Não só o preço alto, que saía da realidade da maioria dos bolivianos, mas também pela falta de interesse, não casou com a culinária local, eles não acolheram o McDonald's. Mais um fato relevante sobre esse mapa é que a Guiana não tem McDonald's em seu território. Isso foi uma coisa que eu até pesquisei mais a fundo para ter certeza, tentei pesquisar em diversos sites, não se tem McDonald's lá, até no Google Maps você não consegue encontrar. E na Guiana Francesa, eu coloquei ali o ano 2000, em Cayena foi aberto o seu primeiro McDonald's, que aí seria o mais recente dos que aparecem aqui no mapa. E agora, o último mapa que eu vou falar hoje é sobre a Copa do Mundo de 2022. Quantos jogadores de cada seleção nasceram em outro país? Eu acho muito interessante esse mapa que eu montei, porque nós vivemos em um mundo muito globalizado, ou seja, jogadores naturalizados que nasceram em outros países estão se tornando uma coisa muito comum. Então é legal a gente ver isso, quais países utilizam mais jogadores nascidos em outros locais ou não. É legal também falar que o Brasil e a Argentina são 2 dos principais exportadores de talentos do futebol para o mundo, e a quantidade de jogadores naturalizados nas 2 seleções é 0. Então isso prova aí a força da formação dos atletas, né, em cada um desses 2 países. O Marrocos foi o país que mais utilizou jogadores naturalizados, no caso são 13, e o Catar, que também é o país sede esse ano, ele utiliza 10 jogadores que nasceram em outras nações. O Catar aí que quer passar uma boa imagem para o mundo e está fazendo de tudo para conseguir ir bem nessa Copa. Agora, em relação aos jogadores que nasceram no Brasil, mas estão defendendo outras seleções, esse ano nós não temos tantos casos assim. Somente Portugal, que está utilizando 3 jogadores que nasceram no Brasil, mas se naturalizaram portugueses, e isso não ocorre em nenhum outro país dessa vez. Agora, outra coisa sobre os países africanos, que me surpreendeu bastante a quantidade de jogadores, uma quantidade alta de jogadores naturalizados, né, que na verdade nasceram em outro país e estão defendendo os países africanos. Eu acho que isso ocorre principalmente por causa das migrações que ocorrem da África para a Europa, e muitos jogadores de pais, por exemplo, senegaleses, nascem na França ou se não em algum outro país e optam por defender o país africano, o seu país de origem dos seus pais, ao invés de defender o país europeu. Então isso é muito legal, porque talvez toda a família de um jogador tenha a sua identificação com o país, então faz muito mais sentido ele defender o país dos seus pais, da sua família, ao invés do país onde ele nasceu. Muito interessante esse mapa e as relações que nós podemos fazer entre futebol, globalização, enfim. Uma vez aqui na página, alguém comentou que futebol não tem muito a ver com geografia, e eu discordo totalmente, porque esse mapa é uma prova, né, de como nós podemos estudar esses 2 assuntos de forma conjunta, certo? Bom, pessoal, chegou a hora de ler alguns comentários que eu selecionei aqui. O primeiro deles é do Alexandre Brasil, no mapa sobre as pessoas mais famosas da América do Sul, de acordo com o Google Imagens. Ele comentou: não sabia que o Davids era nascido em Suriname, jogou muito pela seleção holandesa. Eu também não sabia, e eu descobri que o Seedorf também nasceu lá, e na verdade vários outros jogadores holandeses, eles nasceram no Suriname, ou se não têm origem surinamesa, dos seus pais ou família. É mais ou menos o mesmo caso que eu falei dos jogadores africanos e o caso com a Europa. Agora, 2 comentários sobre o post do McDonald's, que eu também falei para vocês no vídeo de hoje. O Alex comentou: eu trabalhei na loja da rua Hilário de Gouveia em Copacabana, a primeira loja do McDonald's no Brasil. Também trabalhei na loja Barra Drive, estacionamento do Carrefour, a que mais vendia no Brasil. Meu primeiro emprego com carteira assinada aos 16 anos. Isso é muito legal, viu, Alex? Ver esse tipo de comentário mostra que os nossos posts estão chegando aí para várias pessoas, né? E a gente vê várias histórias legais nos comentários. Então,
bom saber que de alguma forma a gente fez você lembrar disso, enfim, e que foi significativo esse post para você. Obrigado pelo comentário. Agora, na mesma publicação, eu tive um comentário do Marcelo, que é um seguidor boliviano, que sempre comenta nas nossas postagens, que ele colocou que a Bolívia já não tem McDonald's e colocou uma carinha apaixonada. Então acho que isso é mais uma prova de que realmente o McDonald's não foi muito bem recebido na Bolívia, né? Esse foi um dos motivos de não ter dado certo a rede por lá. E por fim, o último comentário que eu selecionei hoje é do Paulo, e o Paulo comentou no post sobre a Copa do Mundo, sobre os jogadores naturalizados. E ele colocou que o que me surpreendeu foram os países africanos terem muitos jogadores naturalizados. E aí entra aquela questão que eu comentei com vocês de migração, de globalização e da opção dos jogadores de defenderem não só o país que nasceram, mas o país que está mais relacionado com suas famílias, né? É isso, pessoal. Esse vídeo chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Se vocês quiserem ver mais comentários, quiser que seu comentário apareça aqui, continua comentando bastante coisa legal. E também, lógico, se você gostou desse formato, deixa seu like aí, se inscreva no canal, que eu vou estar sempre trazendo o que eu faço no Instagram aqui pro YouTube também, que eu acho que isso vai conseguir atingir mais pessoas. Certo? Então, um abraço e até a próxima.